Declinando com a palavra a vereadora Tatiana Teixeira. Declinando com a palavra esse vereador que vos fala. Com a palavra o vereador Antônio Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, demais pessoas que nos acompanham essa noite, eu subo essa tribuna até surpreso com este ofício encaminhado pela Unesc, se referindo de que não faz parte da fiscalização das obras de Criciúma, principalmente voltado para o PAV total. Em todos os momentos que eu estive com o prefeito Clésio Salvaro, em todas as reuniões, e ele, em debate nas rádios, na sua explanação, ele sempre colocou que contratou a Unesc justamente para tornar sério os trabalhos referentes às construtoras de Criciúma. Porque ele disse que havia vários desvios feitos em comum acordo com pessoas que trabalhavam no Paço Municipal, as empreiteiras. Então eu me surpreendo, e pelo que eu sei tem um contrato que se paga 16 mil e poucos reais por mês à Unesc, e no meu entendimento ele é abrangente a todas as obras de Criciúma, porque o PAV total é uma obra de Criciúma. Isso aí nós vamos ter que apurar com mais detalhes, ver o contrato realmente como foi feito, e vamos ter que realmente chamar o pessoal da Unesc agora, o reitor, o Gildo Volpato, para fazer parte do debate aqui conosco, para a gente clarear essa situação. Quero aqui fazer um registro de uma loja aqui no centro da cidade, na rua Henrique Lage, mais precisamente. Esta loja, há um mês atrás, ela foi roubada, e foi roubado 29 notebooks. E para surpresa nossa, o dono desta loja, ele foi roubado, foi acionado o alarme e tudo, quando ele chegou já tinham conseguido levar essa quantidade e ficou um pouco mais lá ainda. Só que ele foi até a Polícia Militar, aonde tem as câmeras, que detecta todo o processo que está vinculado à cidade, e não estava funcionando. Aí eu pergunto, bom, foi feito um investimento, secretário de Segurança do Estado, na época era o nosso deputado Ronaldo Benedetti, e se a Câmara não está funcionando, eu pergunto, para que esse investimento? Aí eu fico pensando, eu disse assim, mais uma vez, nós temos que averiguar o que é que aconteceu. Segundo informações, é que aquela obra da Henrique Lage, como não ficou pronta, foi desligados os fios, e aí perdeu-se o contato da Câmara, mas eu não sei se realmente o que foi passado é correto. Então a gente tem que realmente ver onde é que é a falha, porque não pode acontecer isso. Como aconteceu um roubo, podia ter sido uma morte ou coisa parecida, e a Câmara foi colocada justamente para ajudar nesses momentos aí que eu sei que a polícia não tem condições de estar a todo momento, e aqui tem policiais aqui, com todo respeito, e não pode estar a todo momento, a cidade é grande, e isso aí veio para auxiliar, inclusive, o trabalho da Polícia Militar e a Civil, para que facilitasse. Eu lembro-me que aconteceu um acidente com Itaci de Sá, o presidente do sindicato dos mobiliários, e na época um caminhão atropelou, ele não morreu, por detalhe ficou defeituoso com a mão dele toda. E até hoje não descobriram um caminhão com placa e tudo, quem foi que atropelou ele, com câmera e tudo. Então acho que tem alguma coisa errada, nós temos que rever se realmente tem ou não tem erro, para que a gente corrija, para que não aconteça mais. Esse é o objetivo de que se tem. E aqui eu quero só fazer uma colocação da falação do vereador Ciro Sirimbelli ontem. Dizer para ele que, com todo o respeito que eu tenho pelo vereador, admiração, nós não falamos da sua pessoa em nenhum momento que você não é sério, você é uma pessoa seríssima. Isso não precisa você falar, porque seu comportamento, a sua moralidade perante a sociedade é muito bem vista.
e dizer que meus parabéns para o bairro onde você reside, que levou 260 caminhões de Arião, mas o nosso não foi nenhum Arião. Quero deixar aqui registrado mais uma vez. Pela ordem, vereador João Fabres. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadoras, vereadores e nossa colega Tati, vereadora, queria também aqui cumprimentar o presidente do ABC, Paiol, o Papelão, o vice, e mais especial, cumprimentar também os soldados Marcos, Tobias e Eduardo Alves, que estão aqui presentes, onde vão receber, do vereador Zini, uma noção de aplausos pelo salvamento da gestante, comparado à cardiorrespiratória. E todos que estão aqui nos prestigiando. Mas a respeito do debate ontem, o presidente, eu também quero dizer para o Círio que eu admiro muito ele e conheço o Círio ainda quando era juvenil, que jogava lá no campo dele ali no Morro Estrevo. Eu sou antiga. Nós somos quase da mesma idade, é porque ele é um pouquinho mais velho. Onde tinha o prazer de jogar futebol, ali no Morro Estrevo. E dizer também, senhor presidente, que eu lendo a coluna do Adelor Lessa ontem, e ele colocou na coluna um tópico que eu achei muito interessante, onde a imprensa parece que despertou para as coisas que estão acontecendo aqui em Criciúma. Ele botou assim, mais com menos, um ponto de exclamação. Se o canal auxiliar é uma obra feita com recursos do governo federal, a rede de esgoto foi feita com recursos da Casan, repassados pelo governo federal, as obras de pavimentação também são dinheiro da Casan, numa espécie de medida compensatória, e o Parque das Nações foi feito com dinheiro apurado com a venda da praça ao lado do Shopping Criciúma. Por que a Prefeitura de Criciúma não consegue, com recursos próprios, garantir remédios nas unidades de saúde e médicos suficientes na rede pública? Por que as pessoas ainda têm que esperar até 1 ano na fila para conseguir uma consulta ou uma cirurgia de emergência? Ou tem que acionar o Ministério Público para ter os remédios de uso contínuo que precisam para viver? E ontem, o senhor presidente, está sendo voz? E ontem, senhor presidente, ainda o senhor aqui na falação, que falou a respeito do Arião, onde o Silvio disse que não tem Arião porque não tem dinheiro. Esse Silvio quem é esse Silvio? Secretário adjunto de obras. Afirmou isso, que não tem dinheiro? Pois é. Se nós não temos dinheiro para comprar remédio, e todas essas obras, Camisa, foi com dinheiro federal e convênios de dinheiro estadual, fica difícil, Porque a única coisa que sobra, Círio, para a prefeitura é comprar remédio. E nos postos de saúde, infelizmente, não tem remédio. E dinheiro federal também, E mais, o que não tem dinheiro para comprar Arião. É complicado, Não tem Arião na fábrica. Então, ainda bem, senhor presidente, ainda bem que a imprensa começou a despertar, eu acho, acordar. Alguns têm coragem. Alguns têm coragem de fazer essas denúncias, vereador Douglas, que o senhor chegou agora. E, onde o Adelor falou que todo o dinheiro, o canal auxiliar, o esgoto, a repavimentação, são dinheiro do governo federal. E por que a prefeitura não consegue nem com recursos próprios comprar remédios? É uma pergunta que a gente deixa. Eu sei que tem fornecedores também, Círio, que a gente tem que ver, que pelas informações faz mais de 3, 4 meses que não recebe também de Criciúma, da prefeitura. E olha, é um governo que sempre faz um monte de coisas, que mais construiu. Eu quero ver, eu já fiz um desafio aqui para o líder do governo, que o Itamar está chegando aí,
para ele mostrar os convênios que esse governo vai deixar para o próximo governo. Nos governo federal, né? Quero ver. É complicado. Então é isso que eu queria deixar, senhor presidente. Uma reflexão para toda a imprensa começar a refletir aquilo que está acontecendo em Criciúma. Obrigado, senhor. Com a palavra, o vereador Vanderlei Zilli, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, especial ao soldado Eduardo e o Marcos, em seu nome eu quero saudar a todos, o presidente do ABC, Edson Luiz Nascimento, Paiol, seu vice. Na verdade, o que nós ouvimos ontem aqui realmente nos deixou muito preocupado, né, com os contratos que foram aqui firmados, né, e um valor significante. Eu acredito que seja para realmente fiscalizar todas as obras, né, do qual tem o município de Criciúma. Então acreditamos, né, que essas obras realmente tenham o aval dos fiscais de acordo com o contrato firmado, né? E eu acho que o colega vereador Círio também ontem se deu um pouco, né, na emoção. Eu acho que todos nós, né, estamos aqui para falar aquilo que acreditamos que seja o dia a dia, né, vereador Cirimberni? Eu acho que bom a região agrícola, no qual Vossa Excelência por um bom tempo foi secretário, foi intendente. Eu acho que muito bem você soube aproveitar este momento e fazer as manutenções devidas àquelas ruas que os agricultores precisam mesmo, porque esse trabalho dia a dia em estradas às vezes sem condições. Então eu acho que se você o fez muito bem. Então eu acho que o que nós falamos aqui ontem exatamente era para entender um pouco melhor o processo do PAV total. É isso que nós queremos, sem aqui criticar a Vossa Excelência, quem quer que seja. Mas, senhor presidente, ontem eu, passeando pelo centro da cidade, nas agências bancárias, eram filas e filas fora de banco. Eu disse, mas que pagamento hoje está acontecendo? Que é filas fora do banco. Aí eu fui ficar sabendo que existe uma recomendação do Ministério Público Federal de que entra 15 e sai 15. Entra 15 e sai 15. E aquelas pessoas, não importa a idade, nem os idosos escaparam, tinham que ficar na fila lá fora. Era frio, hoje chuva, né? As pessoas ao longo da fila esperando. E aí, ouvindo o gerente do PROCON de Criciúma, dizendo que não aceitava aquilo. E onde é que está o tempo de fila, né? Que se você fica dentro da fila é 20 minutos, o tempo de pique é 15, é 30 minutos, 30 minutos e tal. Mas dentro do banco. Pois é, aí se a moda pega, quer dizer, aqui dentro aqui da Câmara tem que ser até 15 pessoas aqui dentro. Tá bom 15? Tivesse 15 aqui dentro, certo? Ou numa celebração, né? Um culto ecumênico, tem que ter 15 pessoas, né? Por que só agência bancária? Por que só agência bancária? Então existe um conflito de opiniões entre o PROCON, entre o Ministério Público Federal, o presidente dos sindicatos bancários, enfim. E o ônibus também. Então, por um lado você precisa prevenir contra a gripe A, deveria prevenir tendo vacina para todos os cidadãos, né? Eu acho que a vacina que nós temos aí é muito pouca, né? Então seria mais viável vacinar as pessoas, pelo menos tivesse a vacina disponível, quem quisesse que eu fizesse. Mas restringir as pessoas de entrar no banco, né? Ficar fora, na fila, assim na calçada, encostadinho ali, por causa do frio, por causa da chuva, né? Então acho que deveria olhar um pouquinho com atenção, até porque, segundo a informação do PROCON, é uma recomendação,
não é uma decisão, é uma recomendação, recomenda-se tal. E os bancos, né, estão fazendo pena de ser multado. Aí o PROCON também pode multar porque a fila fica mais de 20 minutos na fila de espera ou 30 no horário de pico. Então acho que tem que chegar a um acordo para ver o que se pode fazer, porque não pode deixar essas pessoas aí em vão, né, na fila de espera, principalmente no período de inverno e chuva, como está acontecendo. Então, acreditamos que haja bom senso que possa rever essa resolução do Ministério Público Federal. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente e senhora vereadora, colegas vereadores, meus cumprimentos a todos os presentes, aos policiais e militares, ao presidente da OABC, enfim, a todos os irmãos, amigos, colegas, servidores, enfim, a todos. Eu agora que li, eu viajei ontem, fiquei preso na estrada de lá em Caxias, na Rota do Sol, e ontem eu só li a parte que aparece na internet da coluna da Delor. Mas eu estou lendo aqui agora que você trouxe o recorte. De fato, cabe uma reflexão mesmo, né? O canal auxiliar, de fato, é uma ideia do ex-prefeito Décio Góes, com recursos do governo federal. A repavimentação, quase toda feita com recurso do governo do Estado, que são as obras, e a obra do esgoto. O Parque das Nações, de fato, também é uma ideia do Décio, e foi feito com recursos com a venda de uma praça. E aí, se não tem dinheiro na cidade para comprar avião, sabendo que os municípios estão tendo um aumento significativo de arrecadação, quase em torno de 20% ao ano, né? É algo, tratando assim num bom nível, porque eu acho que o bom debate são esses. São debates de ideias, de projetos para a cidade. É esse o debate que eu acho que a cidade merece fazer. São essas questões que tem que vir à tona. Porque eu nunca me esqueço do vereador Zilli, com uma mamografia na mão aqui no tribuna da Câmara de Vereadores, que alguém lá acho que do São Simão, talvez, uma senhora, ele apresentava essa mamografia, uma pessoa com uma reivindicação de exame há 3 meses, a requisição 3 meses não conseguia resolver. Claro que uma pessoa que precisa de uma mamografia e fica 3 meses com a mamografia na mão, pode correr o sério risco de quando vir a fazê-la já não ser mais o exame que poderia detectar o princípio de uma doença que pode levar ao fim da vida de uma mulher, né, Toninho? 3 meses naquela época. Porque, na média, os exames estão muito demorados. Talvez seja o principal problema mesmo, social de Criciúma. A falta de investimento em saúde. Esse é o principal problema dessa cidade. Criciúma, infelizmente, é uma cidade ainda doente. Cidade tão boa, tão legal de se viver, mas em matéria de saúde, e aí é um problema de hierarquizar prioridades. Até porque se teve a desoneração de receber tantos projetos e tantos investimentos diretos do governo do Estado e do governo federal, não se justifica não investir em saúde, Camisa. Exatamente porque teve desoneração, com um aumento absurdo, enorme, na arrecadação, que é uma realidade de todos os municípios brasileiros. Né? Os municípios arrecadam muito mais que o crescimento do PIB. E, de fato, chama atenção. Por que tanta fila nos postos de saúde? Por que tanta fila para fazer exames? Por que tanto sofrimento? Porque as pessoas precisam, infelizmente, se submeter a uma humilhação como essa. Numa cidade que dizem que cresce, em que pese os números oficiais mostram exatamente que as outras cidades crescem proporcionalmente muito mais ainda que Criciúma, que já caiu para a 11ª
colocação na arrecadação neste governo, de 9ª para 11ª. Tudo isso é um debate, este sim, consistente, de ideias, de projetos, de que cidade queremos. A cidade, concluindo, senhor presidente, precisa de obras, evidentemente, muitas obras. Mas também precisa que essas obras funcionem, né? Porque também não adianta construir e os prédios, depois de construídos, ficarem absolutamente fechados. Como o centro de zoonoses, que os jornais dizem que tinha menos de 50 cachorros. Isso é um pouco mais do que o dobro do que um amigo meu cuida. Então, tudo isso, no momento certo, a gente conversa em termos de projeto. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Você vai dispor também dos 5 minutos do vereador Isinácio. Então você dispõe de 10 minutos. Obrigado, vereador Isinácio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, na realidade, a minha voz quase nem me permite falar. Mas urge a necessidade de se fazer algumas colocações aqui diante do que já foi dito aqui dessa tribuna. Então eu assumo essa tribuna para falar alguns assuntos que eu considero importantes, até porque, na condição de vereador líder do governo, me cabe, me dá essa função de fazer a defesa do governo, né? E esse governo, ele por si só não precisaria nem de um líder do governo para fazer a sua defesa, porque o povo de Criciúma já está o defendendo. É público, notório, de que a população de Criciúma, de há muito, precisava de um homem arrojado, trabalhador, persistente na sua luta, quando reivindica obras para o município, e que Criciúma carecia há muito tempo de uma pessoa que tivesse esse ímpeto da forma como é o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Eu lembro muito bem, quando disputávamos a eleição em 2008, que a sociedade de Criciúma, na sua grande maioria, tinha um pé atrás com o nosso candidato Clésio Salvaro. Uns diziam, ele não é de Criciúma, ele é lá do interior, ele é de Siderópolis. Uns já chamavam de Matuto. A classe alta de Criciúma foi a que mais teve resistência à candidatura do Clésio Salvaro. O Rio Maina apostou nele, porque ele era mais daquela região, convivia com aquele povo, pessoal humilde, simples, como sempre foi o Clésio, que se identifica com a massa popular. Passado o tempo, eleito prefeito Clésio Salvaro, as coisas mudaram, mas mudaram para melhor. Porque hoje aquela classe dominante de Criciúma, que tinha até uma certa ojeriza ao nome de Clésio Salvaro, hoje é a que mais defende o prefeito Clésio Salvaro, vereador Douglas Matos. Vossa Excelência sabe disso. Por quê? Porque Criciúma, ele mudou a cara da nossa cidade. Ele mudou a cara da nossa cidade. Criciúma hoje é outra. Quem entra em Criciúma vê uma cidade viva,
ver uma cidade com obras, ver uma cidade com um parque bonito, ver uma cidade com as escolas totalmente transformadas, reformadas, escolas novas, creches novas. Hoje Criciúma é isso. Hoje você vê os professores de Criciúma, que normalmente, que quando o prefeito assumiu, completamente contrário à administração Clésio Salvaro. Hoje você não vê mais o professor de Criciúma fazer greve, e é bem atendido. O prefeito atende bem os professores, dá condições para os professores trabalhar. E isso é a nossa administração. Agora, os projetos que estão em andamento, até pode ser que outros prefeitos anteriores a essa administração pensaram e imaginaram fazer, mas lhe faltaram a esses prefeitos a capacidade, a vontade, de novo, para fazer a execução dessas obras. Não tiveram capacidade. Eu dou exemplo prático. Quando assumi a presidência da Criciúma Prev, a Criciúma Prev, o Instituto de Previdência dos Servidores dos Municípios, ela tinha sido criada há 9 anos. 9 anos. Estavam nos cofres da Criciúma Prev 31 milhões de reais. 31 milhões de reais. Em 9 anos. Hoje, pasmem os senhores vereadores e a senhora vereadora, senhor presidente, tem no cofre da Criciúma Prev, se não me engano, tá? 71 milhões de reais. Em 3 anos e meio, mais do que duplicou. Mais do que duplicou em 3 anos e meio. O que é isso? Isso é uma garantia para a aposentadoria dos servidores do município. Que antes, prefeito, não arrecadavam nem o patronal, muito menos o recolhimento dos salários dos servidores, que estavam atrasados, que foram parcelados. Nós estamos em dia. E aumentou mais de 40 milhões em apenas 3 anos e meio. O que é isso? Isso é governar. O que é governar? Governar é pensar para o futuro, é pensar no futuro. E é isso que ele está fazendo. Um canal auxiliar que, para buscar essa verba no governo federal, teve que pagar quase outro tanto de fundo de garantia, de Criciúma Prev, de Codeplas, de Celesc, de Casan, que estava tudo atrasado. E teve que pagar, e teve que estar em dia, teve que negativar todas essas certidões no governo federal, no governo estadual. Por quê? Por que os outros prefeitos não buscaram essas verbas lá? Claro, estavam no cartório, estavam no Serasa, estavam devendo para todo mundo, para todos os órgãos públicos. É evidente que não podiam lá buscar 23 milhões para fazer o canal auxiliar do Rio Criciúma. Estavam devendo. Estava devendo e você foi secretário da Fazenda, por que você não pagou? Por que você não pagou? Por que deixou o município dessa forma, sem poder pegar as negativas dos governos federal e estadual? Mas nós, o atual governo municipal, teve a hombridade e a honradez e a capacidade de colocar o município de Criciúma em dia com seus débitos. E é por isso que a Criciúma Prev hoje tem 71 milhões. E é por isso que sai o canal auxiliar do Rio Criciúma. É por isso que saiu a Central da Merenda. É por isso que saiu a construção de diversas unidades de saúde. E é por isso que o Santo Antônio vai ganhar um ginásio de esportes, que era um sonho para aqueles moradores há mais de 50 anos. Por quê? Porque a verba vem por quê? Porque está em dia.
não está em cartório, não está no Serasa. E isso, para fazer isso, o governo tem que ter essa capacidade de administrar. E é isso que se chamou o choque de gestão. E é exatamente por isso que a população está aprovando essa administração. Na última pesquisa que rodaram aqui em Criciúma, feita por aquele jornal que critica muito a nossa administração, mandado contratar por eles. De cada 100 criciumenses, 91 aprova o governo Clésio Salvaro. O governo. E isso nunca existiu. Foi a primeira vez. Parabéns à atual administração. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, que dispõe de 5 minutos. Com a palavra o vereador Ezio Geves Manuel, que dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, todo o público aqui presente, boa noite. Eu venho a essa tribuna mais uma vez para falar, para enfatizar aqui também mais uma fuga do CASEP. Eu acho fico pasmo e fico perplexo ao mesmo tempo de como que pode uma instituição permitir que tantas pessoas fujam assim sempre. E eu não poderia deixar de falar, né? Que mais 3 adolescentes fugiram do CASEP. E a Ada, não, ela virá, com certeza, ela uma mulher de muita honra. E se ela não vir, ela vai enviar um representante, isso já foi dito, né? Se ela não puder vir, ela vai enviar um representante. E nós queremos que ela venha aqui não para criticar ou para, de alguma forma, deturpar aquilo que de bom está sendo feito, mas para que a gente possa saber o que está sendo feito, quais as providências que estão sendo tomadas, porque na tarde de ontem fugiram 3 uma vez só. Então é uma coisa assim, quase que se a gente não soubesse, se a gente não conhecesse um pouco o local e as pessoas que trabalham lá, nós diríamos que estão facilitando a fuga. De tão simples, de tão fácil que está fugir do CASEP. E são pessoas que com certeza precisam de ajuda, aqueles menores precisam de muita ajuda, precisam de um trabalho socioeducativo mais contundente, políticas públicas realmente que venham contemplar essas pessoas de uma maneira integral. Eu acho que está faltando isso. Porém, também não podemos, ao mesmo tempo que amamos essas pessoas e queremos ver essas pessoas estarem sendo reintegradas e reinseridas na sociedade, nós temos que pensar que existe toda uma sociedade em volta, existe uma comunidade em volta que ficou à mercê dessas situações, né? Existem crianças, existem famílias que estão à mercê dessa situação. Então, eu nem ia falar hoje, né? Cheguei atrasado por sinal, me atrapalhei todo, porém, não poderia deixar de falar sobre essa questão que está cada dia mais se tornando mais aguda e mais assustadora diante da sociedade, principalmente a comunidade da Vila Zulema. Então, espero que dia 24, se eu não me engano, né, na segunda-feira, na terça-feira, a deputada Ada De Luca vai estar aqui, e se ela não estiver, alguém vai estar aqui. Tive também conhecimento que o promotor, eu não sei qual promotor, mas que um promotor e o juiz querem estar juntos, então também já, não sei se foi feito, mas é importante fazer o requerimento para que não aconteça o que aconteceu ontem aqui. Então é importante fazer o requerimento para oficializar a vinda do juiz e do promotor, para, com certeza, pode ser também. Então era isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha, aos policiais militares que se fazem presentes nessa noite, com certeza serão em seguida agraciados com uma moção apresentada pelo nosso colega vereador Vanderlei Zilli. Estou aqui, senhor presidente, no jornal a coluna do Adelor Essa do dia de hoje, onde tem aqui expulso de campo. O Paiol, Edson, que é o presidente da OABC, Edson, só foi expulso de campo porque o juiz é do time adversário e não permite que se jogue o jogo limpo. E aí expulsou de campo, obviamente, porque não tem coragem de fazer um enfrentamento no campo, e aí vai para o tapetão, obviamente que, infelizmente, essas atitudes. E agora nós estamos aqui com impasse, o vereador Jeves levantou a questão, que tem um requerimento nessa casa, aprovado pelos vereadores, pelos colegas vereadores, por todos, vereador Douglas, solicitando a vinda nessa casa da deputada Ada De Luca, para fazer uma explanação a respeito da sua pasta, mais precisamente dessa questão que o vereador tanto levanta em relação ao CASEP. Só que aí nós temos a informação de que o promotor e o juiz também querem fazer parte dessa mesa. E aí, como se fez ontem, se cumprirá o regimento interno também nesse dia. E eu quero ver qual dos senhores vai ter a coragem de desbancar essas pessoas que vão estar se convidando a vir a esta casa. Mas daí por quê? Vai ser um juiz e um promotor, pode, como disse ontem o vereador Huck, esbravejando, pode entrar porta adentro e se abancar? O Paiol não pôde. Porque é o Paiol, presidente de uma associação de moradores, obviamente, uma pessoa insignificante. Então, 2 pesos e 2 medidas, essas são as questões. É isso que nós precisamos nos ater quando a gente toma certas atitudes com as pessoas, principalmente pessoas que representam a comunidade. Mas vão esperar o dia para ver se a base do governo barra ali na porta, bota o pé na porta e diz: aqui não, aqui os senhores não entram porque não está no requerimento. Esperamos para ver. Mas, vereador Círio, ninguém duvida da sua honestidade. E ontem, quando o senhor iniciou aqui a sua fala, eu até achei que o senhor estaria falando dos colegas vereadores, dos seus colegas vereadores, aqueles que abandonaram o plenário. A base do governo que ontem abandonou o plenário. Inclusive não deu quórum, e um projeto do governo não foi votado por conta da ausência dessas pessoas, desses vereadores da base do governo. E nós ontem estávamos fazendo uma crítica à administração, o modo como é feito essa administração, não a sua pessoa. E o senhor sabe que a gente tem o maior respeito pela sua pessoa e não tem por que a gente fazer. E queremos aqui, como todos já falaram, dizer de público isso. Mas aí o que causa estranheza à nossa pessoa é que é o ofício da Unesc, E ontem aqui foi levantado várias questões, nós tínhamos aqui o secretário do governo, do chefe de gabinete do governo, o secretário de obras, e foi questionada aqui a não presença do representante da Unesc, o Neri, que representa, é coordenador do PAV Total, e o líder do governo, e tudo aquilo que a gente falou, da ausência do representante da Unesc, não questionaram, não disseram absolutamente nada. E hoje nós temos um ofício da Unesc comunicando a esta casa que o que eles acompanharam pela imprensa
dizendo que eles não têm a obrigação, não têm nenhum contrato com o município de fiscalizar as obras do Pave Total. Então, de novo, a mentira veio à tona. É o que esse governo faz. Pregar a mentira, muitas vezes, para tentar fazer com que ela se torne uma verdade. Ou seja, querer enganar a população. Assim como o nosso colega vereador líder de governo está se enganando, achando que a população está gostando desse governo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Inácio. Senhor presidente, na verdade, o que o vereador Camisa colocou na tribuna, dizendo que, de forma nenhuma, nós estamos desmerecendo o companheiro presidente da OABC, o Paiol, por qual nós temos o maior respeito. O que precisa ser claro é que, naquele momento, o requerimento não convidava a OABC para participar do debate assim colocado nessa casa. No mesmo dia da sessão, inclusive na mesma hora. Vereador Camisa, o que eu estou pedindo agora ao presidente é que eu acho que até por lei, o caso do pastor Jeves pedir a presença da deputada Ada, que é a secretária, a responsável pela cidadania e justiça do Estado de Santa Catarina, pedindo para que o promotor público, que isso é uma questão pública, eu acho que ele inclusive tem direito, tem ofício a entrar nessa casa, porque é uma questão que vai discutir uma ordem pública, a questão do problema do município. Essa é uma coisa. O segundo, para encerrar, senhor presidente, é que nós estamos discutindo que a gente pode fazer um acordo de liderança. Se não tiver o acordo das lideranças, para que nessa casa o promotor e o juiz da comarca da nossa cidade, que para mim, depois do prefeito, depois do Poder Executivo e Legislativo, é o que é responsável pela cidade, a Câmara não vai negar para que um juiz e um promotor público não possa vir discutir uma questão tão séria que é a questão que o vereador pastor Jeves tem levantado. Então, estou só dizendo, presidente, que a gente vai tentar, de todas as formas, fazer um acordo para que o promotor e o juiz possam vir a essa casa, porque é uma discussão da segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jeves Manuel. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido que essa casa enviasse um requerimento, fizesse um requerimento, e a casa poderia a própria casa fazer, a mesa não pode fazer? A mesa diretora não pode fazer esse requerimento. Por que não pode? Desculpa. É porque eu já vi a casa fazer requerimento. A vinda dele está prevista para terça-feira. Terça-feira, dia 24. Você faz o requerimento e segunda nós aprovamos e terceira estarão aqui. Ah, tá ok, então, tá, obrigado. É questão de ordem. É o seguinte, ontem falaram do esvaziamento dessa casa, eu na verdade não sabia. Eu estava aqui conversando com alguém, quando eu cheguei aqui, já terminou a sessão, eu olhei, a sessão tinha terminado. Eu de fato não soube disso, tá? Até porque seria muito pouco esvaziar essa casa, simplesmente seria uma coisa assim, no meu ponto de vista, sabe, não era nada tão polêmico assim, e eu não teria nada a temer para ficar aqui. Então, me falaram que esvaziaram, a hora que eu cheguei aqui não tinha mais ninguém, e eu realmente não sabia. Estou falando isso porque, sei lá, acho que quem não deve não tem, mas se eu faço, eu sou um cara muito contundente. Se eu não faço, também não quero que diga que eu faço. Quero registrar ao vereador que nós estipulamos 2 minutos, deu os 2 minutos, assinalei com a sineta chamando os vereadores, não se fizeram presente, eu encerrei a sessão por falta de quórum. Deixar bem claro para vocês. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, eu quero informar o colega vereador Huck que eu sei da importância, né, da vinda da secretária de governo do Estado, a deputada Ada de Luca, a esta casa para dar as devidas explicações a respeito de diversos assuntos em relação à segurança pública. Como também sei, tenho conhecimento da importância da participação nesse debate, nesse dia, tanto do promotor quanto do juiz que solicitaram estar aqui presente. Agora eu quero crer, vereador, que o senhor tem que ter a responsabilidade de, num dia, exigir, cobrar o cumprimento do regimento interno
e no outro dia balançar, dizer que tanto faz como tanto fez. O senhor não pode ter esse tipo de atitude. Se nós formos levar à risca o cumprimento do regimento interno, ele tem que valer para todas as pessoas e para todos os vereadores. Existem formas de encaminhar as coisas e foi encaminhado agora da forma correta. Se o vereador Jeves apresentar um requerimento com tempo hábil para que seja votado e que as pessoas aí sejam oficializadas a estar nessa casa e o nome constar do regimento, do requerimento, eles vão estar participando. Com certeza. Com certeza elas vão votar a favor. Agora, não pode o senhor querer jogar, né, alguns vereadores e colocar que nós estamos dando menos importância ao promotor público e ao juiz. E eu entendo que todos têm que ter a devida importância e o devido respeito por esta casa e pelos vereadores, tanto eles quanto o Paiol, que é presidente da OABC. Agora o senhor ontem tomou uma atitude, o senhor e o seu líder de governo, e agora hoje quer tomar diferente, quer burlar o regimento interno, que ontem o senhor foi tão incisivo na cobrança que fosse cumprido o regimento interno, que expulsaram daqui desta casa o Paiol. Então o senhor tem que prestar atenção nas suas atitudes, para que não incorra em erro, e depois, no outro dia, tem que vir aqui, vamos flexibilizar, porque é mais importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Inácio. Senhor presidente, o vereador Camisa, da forma que ele colocou, ele parece estar querendo colocar palavras que eu não falei. Eu apenas disse que se houver um acordo de liderança, que é de praxe nessa casa, reunir todas as bancadas e dizer o seguinte, olha, vamos trazer o fulano para o horário político, ou não é praxe dessa casa, presidente, fazer isso? Não foi praxe porque já eu vi um ofício e foi na hora. Agora nós estamos falando que vai acontecer terça que vem, que temos quase 10 dias para fazer discussão, para chamar as bancadas e dizer, vamos fazer um acordo? Isso é praxe da casa. Eu não estou aqui querendo bulir nada. O senhor está botando palavras o senhor está botando palavras no meu discurso, e aí eu não concordo e quero dizer, eu só quero que a casa cumpra o regimento. Se o requerimento do pastor Jeves, do vereador pastor Jeves, entrar até terça-feira, nós vamos aprovar. Se o requerimento não precisar, nós podemos sentar com a bancada do PP, do PMDB, do PT e do PSD e perguntar, nós concordamos que o juiz e o promotor venha, e se nós disser concordamos, nós vamos estar aqui e o juiz vai estar aqui sem precisar de requerimento, como sempre foi praxe nessa casa. Só isso. Ontem não foi praxe porque era na hora. Não. Senhor presidente, eu gostaria que garantisse minha questão de ordem. Então, dizer que não bote palavra do que eu não disse. Obrigado, senhor. Questão de ordem, cedida ao vereador Jeves Moral. Senhor presidente, só queria esclarecer que, na verdade, eu não queria fazer o requerimento, porque eu não estou requerendo que os promotores e o juiz venham. Eles é que solicitaram essa abertura, porque souberam do requerimento, e eles procuraram o Léo e solicitaram que eles pudessem participar. Então eu não estou de fato requerendo que eles venham aqui. Quero deixar isso claro. Eles que solicitaram. Então, por isso que eu achava que era melhor que todos os vereadores ou a casa fizesse o requerimento, porque o vereador Jeves não está requerendo o juiz e o promotor. Eu pedi que a deputada Ada viesse e eles querem entrar no debate. Tudo bem, vereador, mas você pode, como fez o requerimento, nós assinamos todos juntos, não tem problema. Não tem problema. Acho que vai fortalecer e enriquecer a nossa discussão, vindo dos promotores. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 17 de julho de 2012, indicação 189/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, colocação de drenos para escoamento das águas decorrentes das chuvas, bem como a colocação de meio-fios na rua Santos Domingues Martinello, bairro Minas Brasil. Indicação 190/2012, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, conserto dos drenos localizado na final da rua Silvestre Serafim, bairro Vera Cruz. Indicação 191/2012, de autoria do vereador Salésio Lima, conserto da rede de drenagem da rua Irmã Colombo Silva, bairro Monte Castelo.
Requerimento 082/2012, de autoria do vereador Ivan Roberto Desfal, convocação do coordenador do programa PAV Total, do presidente da OABC, senhor Edson do Nascimento, bem como engenheiro responsável pela análise dos projetos da Prefeitura Municipal na Unesc para comparecer na sessão ordinária do dia 23 de julho do ano corrente, segunda-feira, no espaço reservado no horário político para explanarem acerca do referido programa. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes farei a leitura da ordem do dia da próxima sessão. PE 035/2012, PE 051/2012, PE 052/2012, PE 057/2012, PE 058/2012, PE 064/2012, PE 070/2012, PE 073/2012, PL 033/2012, PL 034/2012, PR 002/2012. Temos uma moção número 019/2012 que eu vou pedir ao secretário para que faça a leitura. Moção 009/2012, senhor presidente, senhores vereadores, requer-se à mesa o envio do expediente ao 9º Batalhão da Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem aplaudir, de público aplaudir os soldados Marcos Cubilhas Tobias e Eduardo Garcia Alves, policiais militares que realizaram a reanimação e salvamento de uma gestante com parada cardiorrespiratória no interior do apartamento dela no dia 30 de junho. Os dois soldados do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma deram uma grande demonstração de bravura ao salvarem a vida de uma mulher de 21 anos, grávida de 3 meses. Enquanto trafegavam pela rua, quando foram surpreendidos por um senhor de 55 anos, pedindo ajuda aos policiais, pois não estava conseguindo contato com sua filha, que não atendia as chamadas em seu celular e nem o interfone do apartamento. A caminho da ocorrência, a guarnição suspeitou que poderia se tratar de um caso de abandono de incapaz, onde a mãe poderia ter saído e deixado o filho trancado sozinho em casa. Chegando à porta do apartamento, a guarnição tentou contato com a vítima, que continuou sem responder, sendo que o único som que se ouvia era o choro da criança no interior do apartamento. Nesse momento, os soldados decidiram então arrombar a porta do apartamento para tomar ciência da situação em seu interior. Ao entrarem, se deparam com a senhora caída no chão e seu filho de 2 anos ao lado chorando e tentando acordá-la. Os soldados entraram em contato com o SAMU, pedindo apoio para o atendimento da ocorrência enquanto realizavam os primeiros socorros. A importância do atendimento de forma rápida e precisa proporcionou à vítima do resgate de uma reabilitação sem sequelas. É importante ressaltar a bravura dessa guarnição, que mesmo sem conhecer a vítima, sem saber o estado de saúde que a mesma estava em relação às doenças imunológicas transmissíveis, não hesitou em salvá-la, mesmo pondo em risco sua saúde com uma manobra tão invasiva, dando contato direto com a vítima. Logo após o término da internação da vítima, os soldados vieram a saber que a vítima estava realizando o tratamento com Tamiflu, devido à suspeita de estar portanto o vírus da gripe H1N1. São atitudes de bravura como esta que nos fazem acreditar e confiar cada vez mais nesses anjos de farda, que vão muito mais além do que apenas garantir nossa segurança, não medindo esforço para ir além de seus limites, se arriscando ao máximo para salvarem as vidas. Autoria, vereador Wanderlei Zilli e demais vereadores. Em discussão a moção. Com a palavra o autor da moção, que dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, estão presentes na sessão desta noite o soldado, gostaria que se levantasse, o soldado Eduardo Garcia Alves e o soldado Marcos Cubidias Tobias. Acho que uma salva de palmas merece. Quero cumprimentar também o soldado Neto da Cunha, que se faz presente. Saudar a minha esposa Lesi, acaba de chegar. Seja bem-vindo a todos presentes. Eu acho que o relato da moção já falou tudo do ato de bravura desses dois soldados. Tanto se fala na polícia militar, na polícia civil, na segurança da nossa cidade, e além de estar preocupado em prender bandidos, em combater o crime, também eles fazem algo que nos deixa muito alegre, pela bravura, pelo ato de bravura, por deixar às vezes, de atender algumas ocorrências, mas para atender uma vida, que com certeza se eles não tivessem chegado naquele momento, arrombado o apartamento e feito todo atendimento inicial, com certeza aquela pessoa poderia estar morta. O que mais impressionou o soldado foi que o filho de 2 anos chorava em volta da sua mãe caída e desmaiada no chão do seu apartamento. Então acho que foi por Deus que a guarnição passava naquele momento, foi por Deus que esses 2 soldados, naquele momento, fizeram um ato de bravura. Por isso que nessa noite, vereador Tati, nós estamos aqui aplaudindo, e uma moção de aplausos para que sirva de reconhecimento também, soldados, ao Comando do Batalhão e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina pelo trabalho relevante, não só nesse ato de bravura, mas por todo o trabalho, por todo o comando do nosso batalhão de polícia, que a gente sabe, com as dificuldades que vocês têm diariamente, mas vocês têm cumprido exemplarmente todo o trabalho de vocês, e aqui, essa casa que nós representamos na sociedade criciumense, o nosso parabéns, agradecimento, e que Deus continue iluminando vocês, dando bastante saúde a vocês, a toda a sua família e aos seus colegas que estão prestigiando nesta noite aqui. Então, o povo criciumense, agradecemos e muito a bravura, o ato de bravura de vocês por salvar essa vida, que com certeza não foi uma só, foram 2, porque essa senhora estava grávida, de 3 meses, e fiquei sabendo através de vocês que vocês voltaram no hospital, e ficaram sabendo que a mãe estava bem, sem sequelas, e a criança também estava bem. Então, o nosso parabéns, e que realmente vocês continuem o trabalho, porque temos certeza que vocês, através do ato, nós conseguimos ter, mais uma vez, num comando, pessoas exemplar, sob o comando do nosso comandante, o Cabral. Então, também a ele, estendo nosso cumprimento a toda a corporação e aos seus colegas presentes nessa noite aqui. Obrigado, senhor presidente. Vai continuar a discussão? Continue a discussão a moção. Com a palavra o vereador Jefferson Manuel. Ele dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador José Zilli, vereador Zilli, Vanderlei José Zilli, por estar tão antenado e ser sensível a essa questão, porque na verdade essa é uma questão relevante em relação à vida, em relação ao salvamento de uma pessoa, que na verdade foram 2 pessoas, foram 2 vidas, né? Era uma gestante, então ao salvar a gestante também salvou, automaticamente, por consequência, salvou a criança. E outra criança ao lado chorando, parece cena de filme, né? Mas foi uma realidade. A gente costuma às vezes ser sensacionalista, vereador Douglas, e quando a gente vê um filme, uma cena, num determinado filme, a gente se emociona e coisa e tal, não sabendo nós que isso acontece
né, muitas vezes na vida real, e gostaria de parabenizar aqui o soldado Marcos Cubilas Tobias e o Eduardo Garcia Alves por essa atuação. O fato de salvar uma vida, isso é emblemático, né? Por isso que eu não poderia deixar de falar, porque a gente salva vidas não somente salvando quando a pessoa está morrendo, mas nós podemos, a polícia militar, a corporação, tem a incumbência de salvar vidas em todos os aspectos. Muitas vezes é uma pessoa que está sendo assaltada ou vai ser assaltada, é um marginal que pode matar alguém, enfim, é um homicida que é capturado. Automaticamente, a gente, por inferência, está salvando muitas pessoas. Então, isso é uma prática da corporação, né? Mas falando aqui do indivíduo, do soldado, do homem, a pessoa que está ali executando o trabalho, isso é nobre, porque isso vocês vão levar para toda a vida de vocês. Com certeza vocês terão ou já tiveram outros momentos desses que talvez ninguém soube, mas com certeza terão outros momentos. E só que este momento específico, essa situação específica, nunca mais será esquecida. Isso será contado aos filhos, aos netos, porque foi uma salvação, foi um salvamento, não foi uma conjectura de um salvamento, talvez a pessoa vivesse ou não. Era um fato que se vocês não estivessem ali, essa pessoa ia se dar em óbito e a criança também. Então isso é um fato emblemático para todas as questões sociais, né? Isso é relevante para tudo aquilo que tudo aquilo de bom que tem na vida, tudo aquilo de nobre que a vida oferece. A maior nobreza e a maior dádiva de Deus é a vida. Então tem que ser comemorado sim, tem que ser celebrado esse momento. Vereador Vanderlei Zilli, tem que ser comemorado porque, da mesma forma que houve esse salvamento, eu digo emblemático porque isso aí representa muita coisa, né? Não só o ato propriamente dito, mas isso representa uma sociedade que precisa se levantar, que precisa sair da rua, que precisa sair das drogas, que precisa sair da fome, que precisa parar a violência, que as pessoas têm que ser justas, honestas, que temos que trabalhar para uma sociedade melhor, uma sociedade que cumpra os seus, que não seja hipócrita. Eu sou indignado com a hipocrisia, sociedade hipócrita, pessoas com discursos vazios, sem conteúdos. A gente ouve muitas pessoas falando que querem uma sociedade melhor, mas no entanto lutam contra isso, e quando tem a oportunidade de ajudar as pessoas, não o fazem, né? E isso me indigna diariamente, porque a gente vê isso diariamente. Então isso que vocês estão fazendo, isso é prática, isso é concreto, isso é real, foi um salvamento. E isso vocês podem celebrar para a vida toda e com certeza Deus vai abençoar vocês muito por isso. Que Deus abençoe. Mais uma vez, parabenizo o vereador Vanderlei Zilli por essa sensibilidade. E vocês, o cabo Marcos Cubilas e o Eduardo Garcia, por essa honra de salvar alguém. Deus abençoe vocês. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu estava lendo aqui atentamente a moção e eu quero dizer que, na verdade, o conteúdo da moção, vereador Jeves e colegas, ela honra a Polícia Militar de Santa Catarina. Por isso, eu rapidamente quero aqui cumprimentá-los. São, de fato, situações como essas, que nos mostram, Jeves, que ao contrário do que muita gente pensa, o Estado, a instituição estatal, ela é absolutamente imprescindível neste momento, nessa etapa histórica que a sociedade vive. E ele não tem que ser reduzido na sua função. A sociedade precisa de segurança, precisa de saúde, precisa de educação. E olha o quanto tem de significativo nessa atitude corajosa, né, de encarar uma situação que, de fato, o vereador Zilli tem até razão, né, poderia colocar a vida do policial em risco, né, como acabou descobrindo-se depois, que a pessoa estava, inclusive, na iminência de poder ter ou não vírus da gripe H1N1.
meus parabéns a vocês e estendam a corporação, porque eu sei que a formação, a disciplina a que vocês se submetem na vida, as exigências para o exercício da função, é que molda o caráter, molda a capacidade para o exercício da função. Além, evidentemente, de toda uma disposição pessoal que tem que ter, né, para essa atividade. De qualquer maneira, eu encerro, além da parabenização de forma muito pessoal a vocês, dizendo que são várias atitudes como essa, vereador Zilli, que faz com que a nossa Polícia Militar mereça, né, vereador Camisa, a nossa consideração, nosso respeito. Nós sempre tivemos aqui na casa. Evidentemente que uma crítica aqui, uma crítica ali, a toda instituição onde tem ser humano é natural e normal. Mas no conjunto da obra vocês são absolutamente merecedores do respeito da sociedade, como de fato tem. Né? Como de fato tem. E prova em si essa atitude o quanto o Estado pode e deve contribuir para a organização da sociedade, para a paz, para a segurança, para a qualidade de vida, enfim, para tudo o que é possível fazer no cotidiano. Parabéns, Zilli, pela sensibilidade, pelo bonito texto, inclusive, mas principalmente, evidentemente, às pessoas, aos policiais militares aqui na casa essa noite. Parabéns. A palavra à vereadora Tatiana Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, todo o público que nos acompanha nessa noite, aos internautas também, né, que de suas casas acompanham o nosso trabalho, boa noite a todos. Bom, essa Casa Legislativa, ela tem por si várias missões, né? Uma delas é a questão de fiscalizar o Executivo, poder acompanhar de perto o trabalho que é feito. Outro é legislar. Através das leis que são criadas aqui, a gente pensa no bem da nossa comunidade e da nossa cidade. Mas eu, como mulher, como mãe, uma das nossas missões, e que eu admito que é uma das mais importantes que a gente tem, é a gente aplaudir. Nós podemos aqui nessa casa, presidente, aplaudir as boas ações, também repudiar as más atuações. Mas a questão de você, através, de repente, de uma forma, a princípio pode parecer pequeno, mas o significado dela é muito grande. Aplaudir atitudes positivas, atitudes que fazem o bem para as pessoas, como o vereador Jeves me antecipou aqui. E justamente hoje a gente vive numa sociedade onde o ter está muito acima do ser. Né? Eu tenho, eu sou isso. Né? A individualidade de cada um está muito presente. Quando a gente vê atitudes em que isso é perpassado, onde o coletivo ele é mais forte, onde o bem ao próximo está presente, a gente tem que aplaudir. Eu vejo esse momento como um dos momentos mais importantes que a casa pode fazer. E como mãe, como mulher, subo aqui enquanto era lido o vereador Zilli. E queria também aplaudir o vereador, né, pela sua iniciativa, que não só nesse momento, mas em outros momentos, quando pode, o vereador Zilli sempre aplaude, né, como outros colegas, ações positivas. Enquanto a gente ouvia aqui a moção, eu imaginei a cena, sabe? Fiquei imaginando como que foi aquele momento. E fiz um link com o que o Coronel Nazareno me falou na formatura dos novos policiais, né, que assumiram na semana passada na cidade de Criciúma e região. Onde ele colocou que dos 40 que passaram, nem 30 chegaram ao final da sua capacitação. Até porque, pelo que ele me relatou, é uma preparação muito forte, uma pressão muito grande, onde vocês chegam a chorar nas suas famílias enquanto estão sendo preparados para assumir esse posto que é tão importante. Por isso eu acredito que se vocês chegaram onde chegaram, se vocês são as pessoas que são hoje, estão na atividade que estão, é porque vocês fazem por merecer isso. Então, estão preparados para qualquer situação difícil que possa surgir na vida de vocês, como essa, né, que foi salvar uma mãe e uma criança
que não tem valor no mundo maior que isso. Salvar 2 vidas ao mesmo tempo, e um bebezinho que está para ser gerado, para vir ao mundo, tenho certeza que para vocês esse vai ser um momento também especial quando essa criança vir ao mundo, porque isso também teve uma participação de vocês nesse nascimento. Então, queria parabenizar aqui o soldado Marcos e o soldado Eduardo, né, deixar aqui registrado na tribuna da Câmara também o meu aplauso, e mais uma vez, né, parabenizar o vereador Zilli pela iniciativa. Com certeza, a atitude de vocês vai servir de exemplo para outras pessoas. Eu acho que na vida o que a gente pode deixar é essa marca, né? Dar exemplos bons, atitudes positivas, atitudes para o bem do próximo. Eu acho que isso tem que ficar marcado e a gente dá nesse momento os aplausos a vocês, estendendo também a todos os seus parceiros, né? Que fazem uma missão que é tão importante, que é cuidar da segurança e muitas vezes da vida também dos cidadãos criciumenses. Então, parabéns, continuem firme, que vocês merecem os nossos aplausos. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, devido a esse ato de bravura dos 2 soldados, queria quebrar o protocolo da casa e convidar os 2 soldados que viessem até aqui receber a moção, né, do qual nós acabamos de aprovar. Gostaria de convidar então o soldado Marcos Cobilas Tobias e Eduardo Garcia Alves para que adentre ao plenário. Gostaria que todos os vereadores se apostassem à frente até para prestigiar esse momento aos soldados. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número PLC-PE 001 de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a nomenclatura das subsecretarias contidas na lei complementar número 064 de 2009, de 29 de janeiro de 2009, e da outras disposições. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. O plenário, em primeira discussão e votação, aprovou. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 23, corrente segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.